Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Elaine Perini, terapeuta energética e facilitadora em constelação familiar aqui no Espaço Mahamaya. E na semana passada eu comecei a divulgar uns vídeos para vocês sobre algumas histórias que foram tratadas através da constelação familiar aqui no Espaço Mahamaya. O nome que eu vou dar da pessoa é fictício, a história é verdadeira. E por que eu resolvi fazer isso, né? Para vocês poderem ter mais entendimento de como a constelação pode nos ajudar a nos desvencilharmos de alguns padrões que nós muitas vezes trazemos dos nossos ancestrais, da nossa família de origem, que é pai, mãe, avós, né? Então, hoje eu vou contar a história do Carlos. Ele me procurou 2 anos atrás com uma dificuldade, com uma situação que já estava se repetindo há muito tempo na vida dele. Na época ele estava com 39 anos e se divorciando do 3º casamento. Pois é. O que estava acontecendo? Ele percebeu que todos os outros, os 3 casamentos dele, tinham o mesmo padrão. Ou seja, as esposas que reclamavam da não presença dele naquele grupo familiar que eles estavam tentando realizar, prosperar. Ele não teve filhos em nenhum dos relacionamentos, porém ele sempre teve uma relação de muita cobrança com a mãe dele. Se vocês já me acompanham aqui, vocês já devem ter ouvido falar que para nós entrarmos num relacionamento, nós precisamos estar amadurecidos. Independente da idade, pode ser com 18, 20, 30, 40, não importa. E muitas vezes nós entramos nos relacionamentos ainda sem esse amadurecimento. O que é um amadurecimento? É você estar desligado da tua família de origem. Isso não significa desligado de não dar atenção, de não dar amor, não é nada disso. É de você estar vivendo a tua essência, o teu propósito de vida. Então, no caso do Carlos, o que estava acontecendo? Desde pequeno, ele é filho único, e desde pequeno ele foi sempre muito bajulado, mimado, as coisas sempre vieram fáceis para ele, no sentido dele não ter que batalhar muito. Então a mãe fazia praticamente tudo, porque a mãe ficou viúva cedo. Então a mãe, para suprir essa necessidade do pai, dessa figura masculina na vida do Carlos, a mãe quis supri-lo de tudo. Então ela não deixava ele ir para a vida, ela não tinha a força, porque ela não recebeu de pai e mãe por alguns motivos que ela passou, e ela não conseguiu dar esta força para o Carlos. Então ela super protegeu, sempre aqui com muito respeito, gente, sem julgamento pela mãe do Carlos, tá? Tanto que hoje ela também já participou de constelação, ela entendeu tudo o que realmente estava acontecendo. E aí, quando esse filho não é liberado, pela mãe ou pelo pai, para ele encontrar uma esposa, para ele colocar uma figura feminina na vida dele, esse lugar da mãe precisava estar vago. Então, o que ele fez nos 3 casamentos que ele teve? Ele olhava para a primeira esposa, ou para a segunda, ou para a terceira, e ele não enxergava a esposa, ele enxergava a mãe, inconscientemente. E por quê? Porque a mãe sempre que fez tudo para ele, então ele cobrava da esposa atenção, que ela fizesse tudo para ele, a comida que ele quisesse, mas tinha que ser do jeito dele, a roupa do jeito dele, os passeios do jeito que ele queria. Ele não conseguia enxergar essa esposa como esposa, e sim como mãe. Então, quando ele tinha algum problema, alguma dificuldade, ele ia nessa esposa para ela resolver essa situação para ele.
tanto pessoal quanto profissional, né? As dificuldades que ele teve no lado profissional também, ele pedia para que a esposa ajudasse a resolver. Isso não significa, gente, que o marido ou a esposa não possam conversar entre si e um ajudar o outro, é diferente, tá? Porque o Carlos não tinha essa força, porque, lembrando, a mãe é o que dá força para o filho para ir para a vida, né? O pai dá força para ir para o mundo e a mãe a força para ir para a vida. E a vida, o que é? O que a mãe precisa dessa força para poder passar para o filho? Para ele ter relacionamentos saudáveis, né? Relacionamentos bons, felizes. O lado profissional, de também estar feliz, realizado na carreira, ter um salário que ele possa estar feliz, né? Sempre pensando em prosperar, mas que ele esteja feliz. E como a mãe do Carlos quis suprir todas as necessidades dele, então colocou ele numa bolha, e o meu filho não pode passar dificuldades como eu passei, o meu filho não pode ter tristezas, frustrações. Isso no olhar dela como mãe, que foi o melhor que ela conseguiu fazer por ele. Ela tem consciência disso. E na constelação, o Carlos conseguiu enxergar tudo isso. O quanto nas 3 esposas dele, ele enxergava a mãe. Ele cobrava as atitudes que a mãe tinha com ele. Tá? Então, com 39 anos, né, na época, ele não tinha esse amadurecimento, porque ele não tinha entendido que precisava deixar este vínculo com a mãe. Né? Tudo que a mãe passou, as dificuldades da mãe de poder criá-lo, de ter ficado viúva, de querer suprir todas as necessidades do Carlos, isso é dela. Né? E hoje ele entende que ela fez tudo isso por amor, ela fez tudo isso da maneira que ela conseguia fazer, do jeito que ela sabia fazer, e que foi o melhor que ela fez. Então, a partir do momento que o Carlos teve esse entendimento, e na verdade o que ele também fazia, cada relacionamento que ele saía, né, que ele se divorciava, ele saía com raiva, ele saía com desprezo, ele não tinha, ele não reverenciava essas 3 esposas que passaram na vida dele, né? Lembrando, pelas constelações sistêmicas, não existe ex-marido, ex-mulher. Existe o primeiro sistema, segundo sistema, terceiro sistema e assim por diante, né? Todos os sistemas, um período da nossa vida, fizeram parte. Então, eles precisam sempre ser reverenciados para você poder entrar num outro relacionamento em paz. E não falando mal da primeira esposa, da segunda esposa, ou da terceira esposa, porque não te entendia, porque não fazia o que você queria, enfim, né? E então ele ficou, esses 3 casamentos, ele ficou, acho que o máximo 2 anos casados, se não me engano. Então, o quanto que ele trouxe também para a vida dele, que assim, a minha mãe não foi feliz no relacionamento porque ela ficou viúva cedo. Então, eu não posso também ser feliz. Então, além de eu não ter deixado, não ter saído, né, da energia da mãe, ele olhava para ela por amor e também trazia para dentro dele a sensação de que ele não podia ser feliz nos relacionamentos dele. Visto isto na constelação, o Carlos conversou com a mãe depois da constelação, mostrou para ela todos esses emaranhados, tudo que ela sempre fez para ele. Ele agradeceu, assim, uma energia de muito amor, né? Ela depois veio aqui no consultório, nós fizemos esse trabalho juntos para ela ter esse entendimento, o quanto tudo isso ela fez por amor a ele, né? Porque senão você falar isso também para uma mãe, uma culpa que ela poderia trazer, e não é o caso. Então, eu vou dar o nome da mãe do Carlos aqui, de Vilma. Então, o quanto que a Vilma entendeu, o quanto que a Vilma liberou o Carlos
para que ela entendeu o quanto que ele dá conta da vida dela, né? Ela deu essa força para ele, porque eu fiz a constelação dela, ela recebeu esta força dos pais dela. Enfim, o quanto tudo isso ajudou tanto a Vilma quanto o Carlos a se entenderem como mãe e filho, mas assim de uma maneira leve, tranquila, feliz, em paz. Hoje o Carlos está com o casamento marcado. Uma pessoa eu conheci linda, uma pessoa que também entende as constelações sistêmicas. Hoje ela percebe também o quanto tudo que o Carlos passou, ele reverenciou todas essas mulheres que passaram pela vida dele, reverenciou a vida que a mãe deu para ele, ele entendeu todo esse emaranhado, se libertou de tudo isso. Foi fácil? Não, foi um processo, porque você não chega e resolve tudo com a mãe de uma hora para outra, né? Tem sentimento envolvido em tudo isso. Então, como que pode fazer sem culpa, sem peso? E hoje ele está de casamento marcado. Eu vou dar o nome dela aqui de Andréia. E o quanto eles estão felizes, o quanto ele percebe a mudança dele como homem, como estar ali presente, se colocando no papel de homem, de marido, e o quanto ele olha para essa mulher hoje, que vai ser a esposa dele logo logo, como mulher, como companheira, de trilhar. Ele fala para mim o quanto que isso ajudou ele a trilhar um novo caminho, a ter um novo olhar, né, para uma nova companheira. Sempre olhando para a mãe com amor, com gratidão, mas a mãe com a energia dela, com a consciência dela. E ele hoje aprendeu a ter a consciência dele, de que ele não é responsável pela mãe porque o pai faleceu, de que a mãe fez o que ela podia, e hoje ele pode trilhar o caminho dele com muita luz. E ele está muito feliz, ele e a Andréia, preparando as coisas para o casamento. A mãe mesmo fala o quanto que ele mudou, o quanto que hoje ele é um homem mais maduro, um homem mais coerente com as coisas dele. O profissional dele, ele foi promovido. Hoje ele exerce um cargo de diretor numa multinacional. Então, o quanto isso, toda essa consciência ajudou o Carlos a ter entendimento e a melhorar todas essas conexões com as mulheres da vida dele. E está mais leve, ele está mais feliz. Então, hoje foi essa história, né, do Carlos com a mãe Vilma, com a Andréia, que é a futura esposa, e que hoje ele falou, os dois comentaram comigo, né, que o Carlos pela primeira vez falou para alguma companheira que ele quer ser pai, que ele quer ter filhos, que nos outros relacionamentos ele nunca tinha tido essa vontade. Então, gente, a constelação sistêmica pode nos ajudar bastante a tirarmos esses emaranhados, esses nós, essas culpas que nós trazemos, né? Nos colocarmos no nosso lugar, seja de filho, de marido, né? De mulher, de filha, enfim, de mãe, de pai. Cada um precisa estar no seu lugar para que a vida possa fluir, para que a gente possa servir a vida de uma maneira muito melhor, mais feliz, mais próspera em todos os sentidos. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Eu peço que vocês curtam aqui o vídeo, ajude a divulgar esse trabalho lindo das constelações familiares, compartilhem com seus amigos, né? Quanto mais visualizações, mais curtidas, a gente consegue mandar mais esses aprendizados para as pessoas, porque é disso que o ser humano está precisando, de ajuda, de amor um com o outro, tá bom? Um beijo grande, luz e paz.